já que vocês estão de pé, vamos receber aqui pastor Tioli. Bem-vindo. Graça e paz, amados, boa noite. Podem se assentar, por favor. Obrigado, essa turma tão boa aqui, que louvor tão sincero. Obrigado, parabéns pelo dom de vocês. Deus abençoe, viu? Amados, estou muito feliz de estar aqui. Era um desejo do meu coração. Tanta gente querida aqui que eu só conhecia pelo nome, né? Estou vendo aqui Zidomar, meu amigo ali. Meu amigo também ali, ó, Francis Ney, não é isso? Estou vendo aqui, ó, figuras que eu só conhecia na internet ali, no WhatsApp. Queria também honrar aqui o meu pastor Rafael, né, sua esposa Carol. Conheci o Lucas, né? Lucas hoje, menino tão lindo. Goleador, né? Fez uns gols hoje aí, fiquei sabendo. Queria honrar também o pastor Domingos, deve estar na correria aí, né? Obrigado por nos receber aqui, sua esposa também, com essa oração tão sincera, e eu confesso que eu estou assim, sentindo um pouco de calor, sabe? Mas na minha cabeça só vinha assim, se eu tivesse pão de queijo, eu ia fazer na mão assim, pão de queijo, ó. Mineiro só pensa isso. Eu falei, nossa, eu ia andar com pão de queijo na mão assim, ó, e ele ficar pronto em 5 minutos aqui. Eu achei que o forno lá de casa era quente, eu não conhecia Cuiabá. Mas assim, eu confesso que era um sonho, desde jovem assim, eu amo assim, geografia, eu amo história, eu amo cidades, lugares assim. Cuiabá, uma das poucas capitais do Brasil que eu ainda não tinha ido, né? E aí, sempre muito bem falado lá em Belo Horizonte, o Rafa, pela conexão, pela influência, pelo pastor que pela raça também que tem com a célula, né? Ele me contava hoje tanta coisa que ele foi, buscou, correu atrás, e eu falei, entendi porque é tão admirado lá em Belo Horizonte. Então eu praticamente pedi para vir, fiquei, Wagner, deixa eu ir, eu queria muito estar com vocês aqui. E eu queria muito que você fizesse mais uma oração, que eu sei, eu vim lá de BH, não foi só para pegar calor aqui, né? Eu trouxe uma blusa de frio, não sei o que estava passando na minha cabeça quando eu trouxe uma blusa de frio, só pesei mais minha mala, né? Mas eu sei que Deus tem algo para você aqui. E Deus falou tanto no meu coração nessas últimas semanas. Eu sei que muita coisa vai entrar no seu coração para destravar mesmo um novo tempo sobre, primeiro, a sua vida particular, a sua vida pessoal, o propósito da sua vida, o seu chamado. Talvez tem pessoas aqui que estão... Obrigado, querida. Estão necessitando mesmo de um tempo especial, de cura emocional, cura na sua alma. E a gente fala sobre célula, mas no fundo é sobre Jesus e sobre pessoas. É sobre o nosso Deus e a obediência naquilo que Ele nos convocou para fazer como um povo de Deus. E eu me recuso a ir em qualquer lugar e achar que eu estou ali só para ministrar, só para falar alguma coisa. Eu tento me sintonizar, eu tento entender o que Deus quer. Eu senti claro no meu coração, eu vim aqui para Deus tocar no seu coração de uma forma muito simples. Então abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, deixa o seu celular um pouquinho aí, de uma forma que você se concentre aqui. Vai ser um pouco rápido esse tempo, mas é um tempo especial de Deus para todos nós. Então, se você puder, bota a mão no seu coração. Eu queria fazer uma oração, na verdade é você que vai fazer, mas embarcando para cá, antes de decolar, meu coração começou a bater tão forte, e eu preocupado, mas o Espírito Santo me falou, porque se está batendo forte é porque tem a zoe de Deus aí. Então sente a zoe de Deus circulando no seu corpo, seu coração batendo. É sinal de que ainda há tempo para você viver aquilo que Deus sempre sonhou para a sua vida, para você estar no seu lugar, no lugar certo, fazendo a coisa certa.
Deus, eu oro ao Senhor nessa noite aqui em Cuiabá, para que o Senhor fale com a gente, o Senhor fale ao nosso coração. Pai, nós queremos que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor para o seu povo. E eu estou a ponto de implorar aqui, Pai, fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo. O Senhor é fundamental para esse tempo aqui. Sem o Senhor, sem a presença do Senhor, que bobagem essa reunião. Então nós invocamos o Seu nome aqui, Jesus Cristo, te damos toda a honra e toda a glória. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, Jesus Cristo. O Senhor é que nos dá esperança, o Senhor é que renova a nossa vida, as nossas forças. É o Senhor que nos encoraja, Pai, para viver uma vida frutífera e boa e que deixa um legado para o Senhor. O Senhor é o início e o fim de todas as coisas. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós te amamos, Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Pai, nós somos tão vacilões, Deus, mas o Senhor nunca vacilou com a gente. O Senhor é leal, Pai, o Senhor promete e o Senhor cumpre. E o Senhor levantou um povo, Pai, o Senhor tem levantado um povo fiel, um povo batalhador. E eu sei que você está encontrando, Pai, o Senhor vai encontrar aqui muitas dessas pessoas aqui com o coração aberto, prontos, Deus, para ir para a linha de frente, prontos para viver um evangelho de verdade, um cristianismo real, que vai transformar não só o Brasil, mas o mundo. Eu creio nisso, Pai, porque o Senhor diz que todos conheceriam o amor do Senhor. E o Senhor disse também, Pai, que o Senhor levantaria os seus. E o Senhor também, Pai, levanta homens e mulheres, os improváveis, Pai. Nós nos colocamos aqui, Pai, como os improváveis do Senhor. Então olha para nós aqui, Pai, vai valer a pena o Senhor ouvir. O Senhor está aqui, na verdade, nos direcionando, conduzindo, Pai, esse tempo, falando. Usa a minha boca aqui, usa as minhas mãos, as minhas pernas, Pai, para que no Senhor, Pai, o Senhor possa ser glorificado no final desse tempo, Pai, desse culto, dessa reunião. Nós te adoramos, Pai, e queremos ouvir a voz do Senhor, Pai, para endireitar os nossos caminhos, para nos levantar mesmo como flechas nessa nação, para a gente, Pai, participar dessa grande colheita, Deus. É a nossa oração sincera, Papai, no irresistível nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Eu queria muito te encorajar a ter sua Bíblia de papel. Lá em Belo Horizonte nós estamos voltando, desde os jovens lá, nosso culto, nós estamos incentivando a Bíblia de papel, né? Para mim é pesado, porque mala para vir, mas eu faço tanta questão de trazer minha Bíblia de papel, porque às vezes o celular ele nos atrapalha um pouco com as distrações. Ele é ótimo, né? A Bíblia não é papel, ela está aqui, mas talvez seja por uma emergência. Então eu queria te sugerir uma Bíblia de papel. E melhor ainda, assim, na verdade, para complementar isso, compre um marcador de gel, que ele não mancha a página seguinte. Já valeu minha vinda aqui, Zidomar, só com essa dica, né? Então, um marca-texto de gel que não mancha a página seguinte, para você ter sua Bíblia, amém? Abre sua Bíblia, por favor, em Atos 2. Atos 2... Nunca foi tão real para nós, lá em Belo Horizonte. Pastor Rafael falou, e é verdade. Nós somos uma igreja Bíblia, uma igreja batista tradicional lá em Belo Horizonte. Fizemos 60 anos esse ano. E até 2000, a igreja ela tinha ali por volta de 300 pessoas, uma igreja de bons pregadores, pastores, mas uma igreja fechada em si mesma. Chegou no número que a gente entendeu que era amadurecimento interno da igreja, e a gente fechou os nossos olhos para fora. Foi quando o nosso pastor Paulo assume, porque o pastor Ivênio tem que ir para São Paulo, ele tinha um filho esquizofrênico, e arrumou um tratamento lá. O pastor Paulo tem que assumir, ele era um engenheiro da Vale, ele era um pastor auxiliar, não tinha habilidade nenhuma, não tinha jeito nenhum, mas ninguém aceitou o convite para ir pastorear a Central. Na época, Belo Horizonte foi o centro, né, do avivamento também. O Rafa deve lembrar, né, da época do Diante do Trono, tantos
louvores maravilhosos vieram de Belo Horizonte. Então, as igrejas começaram a experimentar um avivamento muito louco lá em BH. E muitas igrejas boas em Belo Horizonte. Nós temos uma marca muito legal que tem uma unidade muito grande. Gente, todas as igrejas lá, maiores assim, de muita influência, todos os pastores são colegas. O Paulo é amigo do Márcio, que é amigo do Jeremias. As igrejas todas assim, só realmente quem não quer mesmo e tem alguma ferida, alguma coisa que não foi lá resolver, fica de fora, mas você vê que perde. Talvez por isso que BH tem sido celeiro para tanta coisa boa. Porque, gente, o contrário de unidade, sabe, é divisão e não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Então a gente pode continuar fazendo as coisas com excelência, para Deus ser fiel em tantas coisas, nos ritos, nas coisas, mas se no fundo não tiver um coração de unidade entre nós, pastores, entre nós, irmãos, se a gente não for lá e resolver nossas questões, alguma coisa vai ficar para trás. Alguma coisa vai ficar para trás. Entende? Então eu queria muito te estimular. Eu não sei nada daqui de Cuiabá, mas eu sei que Deus quer tocar aqui. Mas às vezes, porque está tão distante, às vezes, cada um nas suas próprias igrejas, fazendo as suas próprias coisas, e se entre nós não há uma unidade, esquece da gente trazer gente de fora para cá. E olha esse texto que eu quero falar um pouco com vocês, ele é o nosso texto, mas é uma realidade nossa lá, e nós chegamos hoje a 30 mil pessoas, mas assim, já é muita coisa, né? Depois de 24 anos na visão celular, mas nós estamos sonhando com 100 mil pessoas nos próximos 10 anos, e parece loucura, e é mesmo, porque nós estamos tanto problema lá, tantos problemas, tantos desafios. Nossa, pensa, 30 mil pessoas, é coisa demais, mas eu não sei, Deus ele coloca no nosso coração, e sabe o que está acontecendo? Nós estamos sonhando com isso mesmo, sabe, porque nós não temos mais nada para fazer. Nós, pastores, nos comprometemos, não só pastores, mas, porque primeiro começa com a liderança, a gente pagar um preço por isso, da gente ser referência da vida moral, da vida santa, de uma vida reta diante de Deus. Dificilmente vai ter escândalo, nunca teve escândalo na central. Claro, tem situações e alguém precisa sair, outro está lá, aconteceu isso, mas tudo é conduzido de uma forma tão, assim, séria, mas tão cheia de compaixão, de misericórdia. Você nunca vai ver aí nas mídias nada, nenhuma polêmica, nós não mexemos com nada disso. Toda hora surge alguém para falar mal da gente, alguma coisa, a gente olha, tá bom, vamos, a gente vai, deixa que o tempo vai mostrando quem é mesmo. Então, enquanto a gente está se preocupando em ser alguma coisa, Deus está nos chamando para o invisível, para o secreto, para a gente criar, para a gente desenvolver, para a gente fazer discípulos de um povo real. Então, é isso que a gente acredita, é por isso que a gente vê tanta oportunidade, tanta oportunidade. Gente, os céus estão abertos, vocês estão percebendo isso. O povo está louco para ir para uma igreja séria, para uma célula boa. E nós somos os porta-vozes disso. Se a nossa vida não estiver ajustada com o Senhor, sabe, a gente não vai influenciar ninguém. Então, a gente tem sentido que Deus está levantando pessoas assim. Talvez seja o seu perfil, talvez seja você. Mas se tem algo moral, algo ligado à transparência, ligado à integridade, é o momento de você colocar diante de Deus sua vida e decidir tomar uma decisão de viver uma vida reta. O Senhor não vai levantar gente que não está preparada para essa quantidade de pessoas. Deus não vai nos levantar para fazer diferença, mesmo que seja tocando aqui. A gente pode compor músicas lindas, adorações, mas isso não vai impactar ninguém se quem está lá conduzindo, quem está produzindo, quem está ministrando, não tiver um coração íntegro e reto. Vai ser um serviçozinho que vai nos preencher, mas isso logo, como o vento, ele sai. Então o convite é para uma vida íntegra. Num país campeão de corrupção, um país campeão de tudo que é de ruim, Deus está levantando um povo santo.
E feliz será quem entender isso, entender rápido. Porque o povo está aí, a colheita está aí. A Bíblia diz que a gente já colhe o nosso salário, quem vai para a colheita. É isso que a gente está sonhando lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque nós cremos naquilo que Deus nos prometeu. Mas Atos 2, 42 a 47, você sabe bem esse texto, mas ele foi dos primeiros textos que eu li na Bíblia. O meu líder de célula me deu uma Bíblia, há 15 anos atrás, quando eu me converto. Ele me deu e eu tinha achado tudo muito louco ali, eu nunca tinha vivido aquilo, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nada, mas tudo foi tão impressionante que eu fiquei encantado com aquilo que eu tinha visto, de um pequeno grupo, de um negócio de igreja. E ele logo me deu, ele foi comigo nesse texto, ele falou assim: olha, porque é nisso aqui que a gente acredita, e é isso que a gente vive aqui na Central. Então Atos 2, 42 a 47 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E olha o resultado disso. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meu Deus, pode ser que muitas pessoas entendam que é uma utopia esse texto, essa parte, de uma coisa que foi lá do passado, que linda que era a igreja, que era lá no pretérito, no passado. Mas, cara, numa boa, eu me recuso a não olhar para hoje e desejar e ser parte de uma igreja assim. Sabe, eu me converto há 15 anos atrás, na faculdade, assim, não tive uma experiência de drogas, daqueles testemunhos mais fortes, mas uma vida imoral, uma vida sem plano, sem preenchimento. Meu negócio era estudar e passei numa universidade federal, fiz direito lá na UFMG, que era o meu grande sonho. E na minha cabeça era isso, era ser um cara batalhador, ser um cara estudioso, trabalhador, porque meu pai sempre falava isso comigo: você tem que estudar e trabalhar. Porque a realidade é dura para a gente, né, no Brasil. Minha família é pobre, então eu não tive nada de graça, eu tive que ralar, comecei a trabalhar com 15 anos. Então, para mim, assim, para eu ser bem sucedido na minha vida, eu tinha que estudar e trabalhar. Esse era o padrão para mim. Só que com 20 e poucos anos eu já estava estudando numa faculdade boa e já consegui estágio também numa baita empresa, numa multinacional, que era o sonho de todo mundo trabalhar ali. Então pensa, com 20 e poucos anos eu já estava encaminhado, e é ali que acontecem as coisas da minha vida. Sabe, eu queria que você fosse então em João, 1 João, por favor, em João, no Evangelho, capítulo 4, eu quero compartilhar com você algo que mudou minha vida através da visão celular. João 4, a partir do verso 27. Você conhece bem o texto da mulher samaritana, não vou ler ele, mas eu vou direto na parte que eu quero ir com vocês, que diz assim: naquele momento, então João 4, 27, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa.
Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pai, fala com seu povo, Pai. Fala, Deus, a tua palavra foi lida, foi falada, Pai. Entra, Pai, como uma flecha no coração de quem a ouvir. Encontre um terreno fértil no coração de quem abrir. Esse é o nosso pedido, papai, em nome de Jesus. Amados, eu confesso que primeira vez lendo a Bíblia, essas histórias para mim eram muito fortes, assim, eu tinha dificuldade para entender e achava tudo muito estranho, porque eu pensava: poxa, qual era o problema dessa mulher? Eu ficava pensando, qual que é o problema? Por quê? Porque dentro do contexto mundano, bom, 5 maridos assim é um pouco exagerado, mas cara, tá meio que normal. Inclusive no nosso meio, nada contra ninguém, contra divórcio. Você conhece seu coração diante de Deus aí, mas está normal até entre nós. Lá na igreja já tem gente com 3º casamento dentro da igreja. Se dentro da igreja às vezes está assim, imagina lá fora. Então eu no mundo, é normal eu ver pessoas no 3º, 4º, 5º casamento. Então, quando eu li a primeira vez essa história, eu falei: mas qual que é o problema dessa mulher? Eu lembro de eu questionando o Marcelinho, meu líder de célula. Cara, qual que é o problema? A vida dela. Ela escolheu. Ela estava mal e tal, mas quem disse que era por isso? Aqui não fala que era por isso e tal, e eu comecei a debater com ele. E a primeira coisa que eu entendo aqui para nós é que a gente precisa ficar perplexo com as coisas que estão acontecendo. Tem uma apatia no nosso coração, gente, que está nos desmobilizando, que está nos enfraquecendo demais. Primeira coisa que Deus me dá quando eu chego numa célula, Ele me quebra no meio, Ele começa a refazer minha vida, Ele começa a me mudar, me transformar, e é claro que é um processo, não é de um dia para o outro. Eu lembro que meu líder pacientemente me discipulou, cuidou de mim, respondeu as minhas dúvidas, muitas ele não sabia, ele falava comigo assim: olha, eu acho que só lá no céu a gente vai saber, e aquilo me fez admirar demais ele, porque um cara humilde, não era um sabidão, vivendo, buscando viver, confessava os pecados para mim. Poxa, tinha acabado de chegar, ele sempre falava as suas dificuldades. Então, eu lembro que quando eu fui tocado de verdade, e começou isso a acontecer, me deu uma compaixão absurda pelo mundo. Me deu uma compaixão. Quando a gente tem um encontro com Jesus, essa mulher, ela tem um encontro com Jesus no poço, algumas letras aqui para trás, e a primeira coisa que ela vai fazer não é resolver o seu problema. E ela tinha 5 casamentos, estava divorciada do 5º, estava de rolo com mais um camarada. Então, a primeira coisa que essa mulher vai fazer, ela não desce lá para a cidade, ou então ela não fica lá conversando com Jesus só para resolver os seus problemas. Ela volta para a cidade. É muito louco isso, porque ela não tinha, sei lá, nem horas de conversão. Por quê? Porque todo mundo que teve um encontro com Jesus
seus olhos são abertos, a sua alma, ela é lacrada, no sentido para o Espírito Santo entrar, e quando ele entra, ele traz revelação, ele traz para nós o caráter de Jesus, é transportado para nós. Deixa eu te contar, com 3 meses de célula, eu ainda vivendo uma vida horrorosa na faculdade, eu ainda vivia nos DAs lá da faculdade, jogando sinuca e fumando um cigarro e tomando uma cerveja, mas eu lembro que eu estava, e na célula ia ter o tal do dia do amigo na célula. Primeiro que eu estava lá e estava ainda chegando e tal, e meu líder falou assim: olha, vai ter o dia do amigo aqui, eu queria te desafiar, você chamar alguém, os seus amigos da faculdade. E assim, cara, eu tinha muitos motivos para eu ficar ali. Poxa, eu que preciso de cuidado agora. Poxa, líder, eu tenho tanta coisa que está me sendo revelada. Cara, eu tinha problema com pornografia, eu tinha problema com bebida, eu tinha um histórico familiar horroroso, meu pai espancou minha mãe a vida inteira. A cabeça não estava boa, eu estava pensando em suicídio o tempo todo. Calma lá, deixa eu me tratar, cara. Eu não sei, mas quando ele me falou aquilo, algo dentro de mim, e hoje eu sei que é o Espírito Santo, ele dizendo assim: olha, enquanto eu estou te tratando, vá disponibilizar esperança para outras pessoas. Só vinha isso no meu coração. Fica tranquilo, filho. Mas a sua experiência, ela vai ser útil para alguma pessoa que está nesse momento. Então vai falar de quem eu sou, vá convidar as pessoas sem medo. E aquilo entrou no meu coração, gente, que eu fui para a faculdade. Eu lembro que eu convidei e foram 27 pessoas da faculdade. Faculdade de Direito. Que todo aluno de Direito se acha mais Deus do que o próprio Deus, né? O próprio juiz depois, né? Foram 27 pessoas. Sabe, amados, eu acho que eu entendi, sabe, assim, com poucos meses, que nunca tinha pisado numa igreja evangélica, nunca tinha um ranço, aquela coisa, porque na televisão, o que a mídia trata da igreja evangélica é coisa horrorosa, então eu nunca tive vontade, nem em casamento, eu ficava na porta, fumando um cigarro lá, me recusava a entrar para uma igreja evangélica. Mas ali, querido, eu conheci o amor de Jesus, e aquilo ali foi mudando a minha cabeça, e eu entendi que isso aqui era real. Eu lembro que no meu primeiro ano de conversão, eu li a Bíblia 3 vezes, de tamanho desespero que eu estava. Não só por causa da minha vida, que estava horrorosa ainda, eu tinha tanta coisa para tratar, mas eu olhava lá para fora, eu via o meu pai, loucão ainda, envolvido com futebol, envolvido com mulherada, essas coisas. Minha mãe saiu fugida, foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos sem falar com a gente. Pensa, eu com 14 anos, minha mãe foge do meu pai, e fica 3 anos sem dar notícia. Eu olhava meus primos, tudo no mesmo caminho, já engravidando as meninas sem estar casados, meus tios todos divorciados, meus colegas de faculdade, assim, todo mundo loucão. Eu lembro das vinhadas, eu lembro das coisas que tinha no direito, jogos jurídicos, era horroroso, eram coisas pesadas, e aquele negócio tomou meu coração. Eu falei, cara, está errado. Eu ficava pensando, meu Deus, me deu um senso assim de que eu preciso ir falar com eles, mas eu não estava apto para falar disso ainda. Eu me sentia tão inapto, tão jovem, tão recente. Eu não conhecia, não tinha feito teologia, eu tinha lido a Bíblia, mas assim, eu não tenho experiência. Foi aí que o Marcelinho, meu líder de célula, ele me traz esse texto da mulher samaritana. E ele fala uma coisa comigo que isso me acompanha até hoje. Ele falou comigo assim: olha, na verdade todos nós somos essa mulher samaritana. E a vontade de Deus era que a gente tivesse a mesma visão e percepção e a revelação que essa mulher teve. Porque não se trata de como a gente começa, se trata de como a gente termina. Muitos começaram muito bem. Saul, o próprio Deus foi lá levantar o cara. Pensa,
Milhões e milhões de pessoas, Deus chega e fala, é você, está louco. E o que ele faz? Sansão recebeu um dom, algo especial da parte de Deus. Para quê? À toa? Não, um homem de Deus, sabe? Feito para fazer justiça. Na verdade, o sonho de Deus nunca foi dessa capa que a gente se coloca, mas foi sobre as nossas imperfeições e como nós lidamos com elas diante dele. E quando eu entendi isso, que talvez o mais fraco é o mais forte, que talvez é quando você mais dá é que você recebe, talvez o último vai ser o primeiro, ou quem perde a sua vida é que vai ganhar. Isso foi entrando no meu coração, na minha cabeça, e rapidamente eu entendi isso. Corri para a faculdade e abri um clubinho na faculdade, uma mini célula na faculdade. Eu lembro que eu orando, e meu líder de célula mais uma vez me ensinou a orar. E não orações enlatadas. Eu lembro dele sentado comigo. Eu estou dando muitas referências do meu líder, porque realmente foi alguém que foi grande inspiração na minha vida. E olha que ele não tinha nada a ver comigo. O Marcelinho era um nerd dos videogames, e o apelido dele era Delfim Neto. Só os mais velhos vão lembrar, o Delfim Neto era um ministro da economia no Brasil, da década de 70 aí. E ele era um nerdão, e eu era o cara da farra, o cara da zoeira. Então Deus usa os improváveis para ir junto aos improváveis, mas o Marcelinho, ele foi alguém que investiu na minha vida e pagou um preço por isso. Eu honro muito ele. Mas eu lembro que o Marcelinho, ele me deu uma Bíblia, ele me discipulou, me ensinou a orar, e não orações enlatadas. Ele me ensinou a sentar diante de Deus, com temor, mas bater um papo com Deus. E toda vez que eu tentava achar palavras bonitas, ele me corrigia, ele falou, Tioli, não entra nessa, vamos começar de novo, eu quero que você seja você. É o seu pai que está sentado diante de você, ele é rei, mas ele também é pai. E os fariseus que subiam e falavam bonitão, mas ele não quer isso, ele quer gente de verdade. E ele me falou assim, que pai não gostaria que um filho fosse sincero na sua oração, na sua conversa? Você está vendo o seu filho mal, entristecido, você sabe que ele não é assim, ou que não deveria ser, e o pai fica apático à situação. Um bom pai, uma mãe excelente, não fica apático. Ele pergunta, filho, como é que você está? Oh, excelentíssimo pai amado, pai das luzes, graças eu te dou. Oh, não é isso. Temor não é isso. Temor é algo sincero no coração. Pai, como o Senhor é bom, Pai, eu de fato mesmo, naquilo que se refere a amar o Senhor, eu acho que eu não estou amando, Pai, eu estou meio decepcionado com o Senhor. Entende? É um temor, mas um temor sincero. Ele me ensinou, Marcelinho me ensinou a fazer orações verdadeiras, sentar diante de Deus, tomar um café, comer um pão de queijo, se tiver um grande, é praticamente paraíso, viu gente? Com pão de queijo com café, você está praticamente no céu. Me ensinou, me deu uma Bíblia de leitura fácil, me ensinou, como isso é sensacional. Eu não preciso nem te dizer que eu replico isso nesses últimos anos. O que a gente mais faz na nossa cela, as pessoas chegarem, e a gente faz exatamente como o Marcelinho fez. A gente dá uma Bíblia, e a gente escreve assim, com amor sua cela. Para todo mundo que chega, a gente ensina, olha, como é que é a Bíblia? Alguém fica delegado a fazer um devocional com ele, áudios de 3 minutos, um capítulo, para ensinar essa pessoa. Que delícia! Mas sabe, vivendo essa essência tão elementar, tão básica do Evangelho, dentro de um contexto de uma casa tão simples, uma comunidade, de um cara tão diferente de mim, mas que era um discípulo de Jesus, com as suas dores, suas questões, mas que ainda levantava e sonhava em formar pessoas, em discipular, em mudar a realidade. Ele me passou esse DNA. Sabe, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais consegui olhar para o Brasil do mesmo jeito.
Sabe, eu tive a oportunidade pela empresa de trabalhar fora, na Austrália, e eu aprendi a sempre consultar o Senhor, sempre consultar, e o meu coração já estava lá na Austrália, mas eu fui orar a Deus, e Deus falou: filho, é isso mesmo, onde você for eu vou te abençoar, mas eu sinto que você tem algo para contribuir nessa nação. E aquilo queimou no meu coração, eu disse: não, não, não. Eu entendi que meu lugar era ali. Eu odeio que alguém fale mal do Brasil. Eu brigo. Não estou falando de política, não. Porque não é isso. Eu estou falando de um povo. Eu estou falando de um povo que Deus fez, Deus criou. E só quem morou fora sabe como o Brasil é maravilhoso. Meu Deus, muitos dons. Deus derramou tantos dons aqui. Às vezes você vai em países que todo mundo é muito parecidão. Você vem aqui, cara, você conversa com pessoas totalmente diferentes, com conhecimentos diferentes. Tem um cara na minha célula que se especializou em orquídeas. Cara, o que você está... O cara, ele apaixonou com orquídeas, e ele, posso te falar? Está chegando umas pessoas na minha célula, que, sei lá, que... Está lá o Maicon conversando de orquídea com um cara lá esses dias, os dois batendo um papo. Eu falei: o quê? Você está entendendo? Tem um cara falando de orquídea, tem um policial civil, tem um médico, tem um menino da limpeza. Só aqui no Brasil que a gente vê isso. Num lugar onde você tem gente de todo tipo, de toda cor, raça. Pensa, eu posso estar viajando, mas quando ele voltar, ele falou: vou encontrar um povo desse jeito. Eu juro que eu acho que é o Brasil, gente. Pensa, onde tem essa mistureba de pessoas do mundo inteiro. Só aqui no Brasil tem isso. Isso me encanta. Mas o que eu quero falar com vocês, a primeira coisa é que Jesus quer no seu coração primeiro te encher de compaixão. Compaixão pelos perdidos, compaixão pelo Brasil, pela sua casa, pelos seus amigos, familiares. Isso é real. Isso não é balela religiosa. A gente pode conviver com isso como se não existisse esse chamado do ID. Mas um dia nós vamos estar diante de Deus, gente. Eu tenho muito temor. Eu posso ser um jovem pastor, tenho 2 anos só, mas que eu lidero célula, que eu estou mexendo com gente, tem 15 anos. E te falo, o que eu sinto no meu coração cada vez que a gente leva alguém para o batismo, mais sensação de que eu estou cumprindo o meu ID. Eu me sinto mais encorajado, eu me sinto mais, assim, um cristão real. Eu me sinto mais usado, mesmo com as minhas limitações, e olha que cada vez que passa eu percebo mais limitações em mim. Mas cada vez que passa também, eu percebo como Deus quer me usar mesmo com tudo isso. Então, se você está aqui, não importa o que você tem para oferecer por fora, porque Samuel, que era um grande profeta, um homem de Deus, ele apontou para um camarada top, Deus falou assim: ô Samuel, deixa de ser bobo. Os mineiros, a tradução do mineirês é assim: ô Samuel, você é bobo, senhor. Não é isso que eu estou avaliando, não, porque eu não vejo o externo, eu vejo o coração. Às vezes você está tentando ser alguma coisa para fora, que você vai passar uma vida tentando agradar a gente, e nunca vai conseguir, nunca. E talvez Deus está olhando para o seu coração e está esperando uma resposta aqui no seu coração. Meu irmão, você pode ser quem você for, se Deus encontrar um coração sincero em você, que busca a justiça, a integridade, Deus, Ele coloca compaixão no seu coração, porque a Bíblia diz que Ele está atento por aí ouvindo, adoradores de verdade, procurando. E adoradores de verdade não é gente que canta louvor, é gente que vive uma vida para adorar a Deus, com a simplicidade. Sabe, eu vejo Deus esticando a gente cada vez mais. Deixa eu falar uma coisa para você: a pessoa mais poderosa da nossa igreja, uma igreja de 30 mil pessoas, uma igreja que mais batizou gente, que conduziu gente ao batismo, que multiplicou célula,
que formou novos líderes. Essa pessoa se chama Dona Terezinha e ela é analfabeta. Presta atenção nisso. 72 anos. Os últimos 20 anos dela, o único diploma que ela tem na parede dela é da escola de líder dela. E que não foi um diplominha, mais um diplominha que você bota lá nas pastinhas e gasta lá de um seminário que você foi. Ela falou assim, esse aqui é minha chance. Dona Terezinha, uma analfabeta, a vizinha lia lição para ela. A vizinha morreu, e é claro que a vizinha, que também era líder de outra célula, formou uma menina para poder continuar falando a lição para a Dona Terezinha. Eu fui lá, um pouquinho antes dela, ela está numa casa de repouso agora, mas há uns 3 anos atrás, ela me chamou, vamos lá, eu fiquei tão constrangido. Mora na comunidade, ela é passadeira. Chegando lá, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que estar aqui recebendo essa célula, lotado o lugar, uma célula linda, o lanche, biscoito e café, lotado, empanturrado a célula. Uma mulher poderosa que entendeu. Sabe, queridos, essa mulher tem um encontro com Jesus e faz sentido na vida dela. Tem que fazer sentido na nossa vida, querido. O encontro real com Jesus, independente se foi 50 anos atrás, 70 anos atrás, se foi 2, 3, 5 anos, tem que gerar frutos. Não só de uma vida reta, boa, eu não mato, não roubo, eu sou um homem sincero, mas tem que gerar fruto de vida nas pessoas. Essa mulher, ela sai desesperada e vai comunicar para a cidade inteira. E pensa, quem era essa mulher para falar de Jesus com alguém? Qual que era o rótulo dela para a cidade, queridos? Talvez lá no poço era o único lugar que ela ficava mais tranquila. Porque se ela sentasse aqui hoje na frente, a gente já olharia torto para ela. Poxa, uma mulher com 5 divórcios no currículo. E essa mulher sem medo, porque ela já sabia quem é que estava com ela. A mente dela já foi aberta ali, ela já teve revelação da parte de Deus, porque senão ela jamais conseguiria fazer aquilo. E ela chega mesmo com tudo que poderiam falar dela. E deve ter levantado alguém e falou assim, quem é você para falar de Deus com a gente? Você não tem qualificação nenhuma para falar, olha a sua vida. Eu ainda tomando cerveja na faculdade, e eu entrava para falar lá, olha, a gente vai começar um intervalo com Deus a semana que vem. Eu ainda estava me livrando da cerveja, olha que loucura, gente. Muitos crentes chegaram lá me repreendendo. Eu não julgo não, porque as pessoas não entendem o contexto. Mas me repreenderam, falaram, olha, você não está apto para abrir esse intervalo com Deus. Eu falei, olha, eu sei, eu estou me esforçando e tal, eu vou mudar, mas queria que eu não abrisse o intervalo com Deus. E meu líder falou, Tioli, não, pode ir com coragem, Deus está tratando o seu coração, você vai vencer o vício da bebida. E eu ia com coragem, eu tive o intervalo com Deus, a faculdade, eu lembro que o coordenador, ele foi, cara, o coordenador do curso de Direito, por quê? Porque na verdade esse cara sempre viu valor em mim, esse cara sempre olhou para mim, e ele foi e falou assim, olha, eu sempre soube que um dia você ia fazer alguma coisa, Deus me falava isso, nem crente ele era, mas ele foi lá, e ele me deu um passe livre, deu para nós lá, vocês podem entrar nas salas todas e convidar as pessoas, me deu um bilhetinho, e a gente entrava nas aulas, na sala de aula e falava, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que era integral às vezes o curso, nós temos terça e quinta, nosso intervalo com Deus, 15 minutos, Deus tem algo para você aqui nessa faculdade, você não está aqui só para ser um advogado, Deus está te levantando para ser um homem ou uma mulher, que vai transformar a realidade do Brasil, Deus quer mudar o seu coração, quer te dar uma experiência que vai marcar a sua vida, te esperamos lá, rapidinho, e saía, a gente saía todo animado, gente, esse negócio começou a acontecer, começou a bombar, e para minha surpresa, os que não iam eram os crentes,
Agora, chegou a dar 60, 70 pessoas naquelas reuniões, e todos nós fomos direcionando para as nossas células. Por quê? Porque Deus quer assim para nós. Ele quer te usar, enquanto Ele está te curando, você está ajudando outros a serem curados. Enquanto você está andando, Deus quer que você estenda a mão para que outros possam se levantar e seguir. E foi isso que a gente fez. E o Marcelinho me prepara, me treina, sabe? E chega num ponto onde eu quero falar um pouco com vocês. Os discípulos, quem eram os discípulos? Eles eram as pessoas treinadas por Jesus, diretamente com Jesus, e eles vão para a cidade ali fazer compras. Jesus pediu. E eu fico imaginando, cara, não sei como é que funciona aqui, mas em BH é assim, você vai fazer compra para comer alguma coisa, você passa na padaria, e você pede um salame bem fininho. Me dá uns 20 aí, vai que alguém quer repetir. Eles pagam, recebem troco, ou seja, eles estão se relacionando com as pessoas, como eu e você fazemos. Eles vão lá no sacolão e pegam talvez uma uva sem semente. Para Jesus, um kiwi, eu não sei, eu fico imaginando dentro do texto. Mas é fato que eles voltam felizes com as sacolas lotadas. E é muito louco, porque você pode ler aqui, e Jesus parece que ele está sem fome a hora que os discípulos chegam. Os discípulos chegam com a sacola cheia, e ele falou: eu não estou com fome mais não. Parece que ele perdeu o apetite. E conhecendo bem, assim, daquilo que Jesus sempre foi intencional, o que ele esperava desses discípulos, na verdade, gente, nunca foi comida. Porque ele fala assim: vocês não entenderam, cara, mas a comida que me satisfaz são almas. E vocês voltam da cidade sem ninguém. Os caras foram treinados, cara. Os caras fizeram escola de líderes, fizeram os cursos de casais, fizeram todo dentro de uma igreja aqui. Só que às vezes eu acho que Jesus está assim com a gente, sabe? Porque no final, todos aqueles cursos, aquelas preparações, elas precisam gerar fruto de vida no final. Precisa virar casas abertas para servir pessoas. Precisa virar da sua parte, da minha, um compromisso, uma responsabilidade, sim, de ser um facilitador, de discipular pessoas, de levá-las ao batismo, de andar com elas, de treinar elas, de enviar elas. Foi assim que Jesus fez. E parece que a gente fecha os nossos olhos, porque essa parte de lidar com pessoas ninguém quer muito. A gente quer participar dos seminários, a gente quer participar da escola, a gente quer fazer tudo que tem, mas no final nós não queremos viver nada disso. E Jesus, ele olha para os discípulos: poxa, cara, eu estou treinando esses caras, e uma mulher que eu acabei de conhecer lá em cima, essa mulher volta com a cidade inteira. Fica um aprendizado para nós aqui, queridos, de que Deus, ele espera da minha parte, da sua, um compromisso com essa obra, não um compromisso de prédio, não um compromisso de ser um voluntáriozinho, de ser alguém que vai fazer um ministériozinho. No final, tem que ter um fruto desse seu trabalho com almas alcançadas. Professor, na faculdade, professor Rogério, professor de direito eleitoral, ele era um desembargador, ele não dava aula. Desembargador famoso em Belo Horizonte, ele não dava aula. Só que ele dava 2 trabalhos super difíceis. O semestre inteiro não tinha nada, mas ele dava 2 trabalhos, e a gente tinha que apresentar. E aí, faltando uma semana, a gente corria para as bibliotecas para fazer o trabalho do professor Rogério, que era muito difícil. Te falar, eu me esforcei demais, fiz o trabalho à mão.
Cara, eu passei noite, virei noite, porque a gente estava estudando para a OAB, tanto de outras matérias, mas o professor Rogério dava pau na galera, se não fizesse o trabalho bem feito. Eu me esforcei, eu batalhei, fiz o trabalho, entreguei, professor Rogério, felizão, fui lá investir em direito penal, direito civil, me preparar para a OAB. Passa 2 semanas, o professor Rogério volta, e ele começa a entregar os trabalhos, e eu fui pegar o meu já pensando, poxa, eu tenho que correr lá, porque a galera está estudando, vai ter direito de trabalho, não sei o quê, e ele segura o meu trabalho. E quando ele segura o meu trabalho, ele olha para mim e fala assim, olha, eu fiz umas observações no seu trabalho. E quando ele falou isso, eu já fiquei preocupado, eu já sentei e peguei o trabalho. Quando eu pego o trabalho, estava assim, conteúdo sensacional. Desenvolvimento do tema, muito bom. Escrita, excelente. Capricho, maravilha. Ele começou, gente, a colocar um tanto de coisa boa, de verdade. Eu fui ficando orgulhoso daquilo. Só que eu fui descendo, no final estava assim, nota. E ele botou de vermelho, nota 0. E ele botou uma observação. O trabalho não era esse. Você pegou o tema do semestre passado. Professor Rogério, mas você falou aqui, que eu fui excelente nisso aqui e tal. Você falou, você escreveu. Ele falou, foi isso mesmo. Talvez tenha sido os melhores trabalhos que eu já peguei. Mas, cara, você fez o trabalho em cima do tema do semestre passado. Então, é nota 0. E ele me falou assim, uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, olha, não importa o quão bom você faça alguma coisa, se não for o que tem que ser feito, não foi feito. Não importa o quão maravilhoso tenha sido a sua entrega, se não foi isso que eu te pedi, queridão, nota 0. E sabe, esses dias lá com a Laurinha, com 1 ano e 2 meses, eu dando 37 voltas lá na minha sala, para ela poder dormir, que ela não está dormindo, o Espírito Santo me lembrou dessa experiência. E me lembrou, porque ele falou assim, olha, eu tenho pressa, porque um dia eu vou voltar e vai ser mais ou menos como o professor Rogério. E eu fiquei, meu Deus, eu estou tão sem dormir que eu estou ficando até doido, né? Mas foi tão claro para mim, porque o que o professor Rogério fez? Ele deu um tema para nós, ele deu um trabalho para ser feito, ele entregou para nós algo a ser feito, e no final o professor Rogério, ele volta cobrando o quê? Um trabalho em cima do que ele deu para nós. E quem fez e pegou a média, esse passou, mesmo não tendo caprichado tanto, mesmo tendo ali 2 talentos, 1 talento, mas se gerou alguma coisa dentro daquilo que tem condição, irmãozão, você está lá. Mas mesmo que a gente tenha caprichado, feito um negócio maravilhoso, se a gente não cumpriu aquilo que foi chamado, que foi pedido, nota 0. Então Jesus me falou, um dia eu vou voltar, olha, e todos vocês vão apresentar os trabalhos que eu pedi vocês para fazerem. Todos vocês apresentarão as obras de vocês. E ele falou, olha, e eu deixei claro para vocês o que era. Vão e façam discípulos, levando-os ao batismo, ensinando eles a viver tudo o que eu ensinei, serem crentes maduros, avançarem nas suas vidas. Mas me deu um temor tão grande, porque às vezes a gente é tentado a olhar para outras coisas, minha vontade de escrever livro é tão grande, eu tenho tanta coisa para falar, não sei se ninguém vai comprar, mas minha mãe eu acho que compra, mas
eu tenho tanta vontade de fazer outras coisas, eu tenho outros dons que eu percebo, eu podia ajudar aqui, fazer aqui, mas eu vejo que todas essas distrações, por mais que eu faça com excelência, talvez elas estão me fugindo, me tirando daquilo que eu mais preciso fazer na minha vida como cristão, fazer discípulos. Amados, eu e você, nós podemos fechar os olhos para isso e fingir que está tudo certo, mas um dia o professor Rogério ele vai voltar, para pegar o trabalho dos alunos. Um dia Jesus vai voltar, queridos. E a palavra diz que aquele que foi para a colheita, aquele que recebeu e diretamente se inclinou para a colheita, a Bíblia fala que ele já recebe o seu salário. Querido, eu mesmo com as minhas limitações, ali um jovem convertido, eu fui, avancei, o Marcelinho me multiplicou, desde então a gente tem multiplicado célula todo ano, tem ano que a gente multiplica 3 vezes, 2 vezes. Eu queria pedir para o Fred colocar as fotos ali. Fred, não sei se o Fred está, ou quem estiver lá, por favor. Desde então isso gerou uma paixão em mim, Deus me entregou uma compaixão, Deus, através de Jesus Cristo, fez sentido para mim, a ponto de eu abrir mão da minha carreira, abrir mão de sonhos, de coisas pessoais, porque eu entendo que é tão claro. Eu posso ir na Bíblia do início ao fim dela, que todo o centro dela é um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, e Ele disse para a gente poder ir e fazer isso pelas pessoas. Está aqui, está passando? Essa aí é a minha célula, lotada lá na minha sala. Esse de gravata é um advogado, acabou de chegar. Esse aqui é o Diogo, acabou de chegar. O Pedrão de azul ali, tem uns 3 meses, já estou treinando e andando com ele. Enfim, tem uma galera, metade dessa turma é não crente, acabaram de chegar, a célula multiplicou recente. Pensa a alegria que é, você dar uma Bíblia para alguém, você andar com alguém, você apresentar Jesus na real, na sua casa, vida na vida. Eu amo isso. Pode passar, por favor, Fred? Aí, esse é o batismo do Carlão. O Carlão chegou, ele era ele estava no semi-aberto, com uma tornozeleira aqui, chegou meio sem graça, de calça jeans. Depois de umas 3 células ele me chama e fala: cara, eu tenho que te contar, eu estou com uma tornozeleira, eu queria saber se tem problema. Eu falei: irmão, tá louco, talvez você seja o menor aqui. Todos nós temos pecados, irmão, nós estamos sendo tratados por Jesus. Você entende isso? E eu levei ele a fazer uma oração sincera, e esse cara se batiza. E olha quem está lá no batismo dele. Não foi eu, pastorzão. O Carlão hoje é meu líder em treinamento. E ele já levou 8 caras na célula. Eu fiquei preocupado, falei: os 8 estão de tornozeleira? Aí ele falou: não. Eu falei: não, né, não sei, né? Estou brincando, se fosse, ia ser melhor ainda. Esse aí é o nosso retiro de líderes. Deus tem dado tanta graça para nós, a gente tem acreditado tanto nas pessoas, formado tantas pessoas. Nós estamos sonhando com 1000 pessoas, nós estamos sonhando com tantas células para esse próximo ano celular. E que, se as pessoas não lembrarem meu nome, entende? Melhor ainda, nem minha mãe lembra, te olhe. Então não se trata sobre eu e você, o nosso nome, se trata sobre o legado que a gente vai deixar. Essa é a minha família, né, Laurinha, de 1 ano e 2 meses, a Aninha, que é 1000 vezes melhor do que eu. Mas eu quero dizer para você, vê se tem mais alguma foto aí, Fred, passa para mim, ou acabou? Acabou, né? Beleza. Eu quero deixar com você aqui, queridos, é que o tempo está passando, sabe? E está passando muito rápido. E muitas coisas vão ficar para trás. Muitas reformas de casa, muitas aquisições de bens. Às vezes você está ralando anos da sua vida para comprar coisas. E as pessoas estão ficando de lado.
gente está se isolando cada vez mais das pessoas. Uma pesquisa recente diz que tem 3 coisas que estão faltando no mercado de trabalho no mundo todo. E diz assim: se você tem esses atributos, venha correndo, porque mesmo sem qualificação, as melhores empresas estão dispostas a pagar para você aprender o conteúdo. Mas essas 3 coisas, eles estão desesperados aí fora. A primeira é humildade. Gente humilde de verdade. Humildade não é andar de chinelo, de blusa simples, não. Humildade é o coração, é caráter. Humildade é alguém, sabe, transparente, real, verdadeiro. Humildade para dizer: eu errei, ou eu preciso aprender. Não se encontra mais. Todo mundo quer falar alguma coisa, ninguém quer ouvir mais ninguém. A segunda coisa, integridade. As pessoas podem confiar em você. As pessoas podem te entregar uma tarefa que você vai cumprir, podem te dar um horário que você vai ser fiel a esse horário. Não tem mais gente assim. E por último, o artigo dizia assim: mas de todas essas 3 coisas, a mais importante é essa: se você tiver isso para nós estamos atrás de você, que é tratar as pessoas, lidar com pessoas. Pensa nesses 3 atributos. Aonde é o celeiro desses 3 atributos para a formação da pessoa? Dentro de uma célula tão simples. Pessoas estão sendo transformadas no caráter de Jesus Cristo. Eu fui transformado numa célula e posso dizer, hoje a minha vida é essa. A minha casa, eu e minha casa, nós estamos servindo ao Senhor com tudo que a gente tem. O nosso sofá branquinho, que nem acabei de pagar, já está todo cinza. Mas queridão, não tem problema. Chega um rapaz final de ano lá, alguém sempre manda alguém, vai fazer uma limpeza a seco e fica 0. O meu tapete, eu não consigo ver mais o que está debaixo, porque é tanto bis que foi esmagado, coxinha. Ô querido, vai ficar tudo aí. Eu e a Aninha, a gente está aprendendo a despegar das coisas, a usar tudo que nós ganhamos de casamento que fica guardado lá. Esses dias a gente fez um jantar para os nossos líderes em treinamento. Nós estamos com 3 líderes homens e 3 mulheres, preparando eles. Nós fizemos um jantar, enquanto a gente fazia, a gente falava: amor, você tem noção de que isso aqui é tudo que a gente tem de melhor aqui em casa? Nós estamos servindo as pessoas. Nem era um jantar para nós, de casal, só nosso, mas era para o povo. Enquanto a Laurinha chorava lá, a gente corria, o outro corria para lá, para cá, a gente estava lá investindo nas pessoas, gastando nossa vida com isso, porque enquanto a gente está fazendo isso, queridos, a gente já está colhendo o nosso salário, e posso te dizer, Deus tem sido tão generoso com a gente. Nunca faltou nada dentro de casa, e é muito mais. Às vezes a gente está assim: nossa, tempão que a gente não viaja, está sem grana. Quando eu saio da empresa e venho para a igreja nunca vai pagar como o mercado de trabalho paga, meu Deus. Mas está tudo certo, eu durmo em paz, acordo em paz. Mas Deus sempre tem alguém. E essas últimas semanas, um casal de médicos lá falou: olha, Deus mandou ofertar uma viagem para vocês. E deu uma viagem para nós. Nós vamos lá para Maceió, no Nordeste, lá é uma bacana. E a gente tinha acabado de falar, entre nós, eu e a Aninha, a gente nunca falou isso para ninguém. Porque enquanto a gente trabalha para o Senhor, Ele trabalha por nós. Então, sabe, eu não quero falar com você sobre estratégia de célula, não quero falar com você sobre modelo de célula. Todo lugar que a gente vai da central, nós não temos nada para falar sobre isso. Material você tem à vontade aí. Modelos, meu Deus, tantos modelos. Mas o que Deus quer que você entenda é que está tudo aqui. Enquanto isso aqui não entender que célula não é uma estratégiazinha para ter crente dentro de uma casa e estudando Bíblia, porque a ideia não é essa. A Bíblia a gente estuda numa escola bíblica, nos avançados, com mais tempo, onde você vai pegar a Bíblia, você vai grifar, o professor preparado vai te dar. Célula é o lugar, irmãozão, da gente ganhar almas para o Senhor, para a gente trazer as pessoas, evangelizar, para a gente conduzi-las ao batismo.
E ela vai andando, ela vai conhecendo as pessoas, daqui a pouco vai para uma escola preparada. Nós temos que parar e quebrar esse paradigma na nossa cabeça, de que o líder de célula tem que ser um teólogo. Meu Deus, a mulher samaritana nem sabia nada, e falou de Jesus, porque é aqui, ó. Toda vez que alguém vinha perguntar alguma coisa para mim, eu falei, queridão, eu não cheguei nessa parte ainda. Vamos ler junto? Nunca, ninguém deixou de sair da minha sala por causa disso, muito pelo contrário. Isso causa dependência, olha, aqui é do Senhor, não é do Tioli. Então, assim, eu queria muito passar isso para você, por isso que eu falei que essa palavra é para quem estiver com o coração aberto. Se amanhã até no seminário você está achando que você vai ter algum conteúdo técnico para você, queridão, não vai não. Eu te passo o link, você pode assistir online depois. O que nós estamos andando, falando com as pessoas, é que Deus está atrás, é disso aqui. E quando tem isso aqui, queridão, ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer através da sua vida. Queria chamar a banda aqui, eu queria que você ficasse de pé. Eu tenho algo para finalizar aqui para você. Primeira João, não precisa abrir não, 1 João 3,16 diz assim, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Querido, você não está aqui à toa. Tem uma igreja que Deus está levantando. Tem uma nova igreja que o Senhor está levantando. Eu entendo e respeito, mas não é uma igreja de programa. É uma igreja como um hospital. Porque tem vários tipos de hospitais. Tem um hospital que é bom na hotelaria. A marca dele é que ele é um hospital bacana demais, com tudo do bom e do melhor. Os quartos são legais, top demais. Quem vai lá? Quem tem dinheiro e talvez vai para um procedimento importante, mas assim, que é bacana. Você tem o hospital universitário, que a ênfase é pesquisa, é estudo. Pô, legal demais, tá certo. Mas tem um hospital, e que nós na Central decidimos que nós escolhemos ser esse hospital, que é o Hospital Pronto Socorro. Quem chega nesse hospital, no Pronto Socorro? Só chega gente arrebentada. Gente que foi esfaqueada, gente que bateu o carro no acidente de carro, gente que caiu não sei de onde, foi picada por cobra. Chega, quem leva para o pronto-socorro, pelo menos lá em Belo Horizonte é assim, no João 23, é quem está na beira da morte. Leva para o João 23. Não leva para os outros hospitais, porque lá é especializado, sabe em quê? Em salvar vidas. Quando alguém chega lá, ele não está preocupado se tem um botox que precisa ser feito, não está preocupado se tem uma unha encravada, não está preocupado se tem alguma outra questão. Eles querem o objetivo deles, e são bem sucedidos quando o cara sai vivo de lá. Depois a gente arruma as outras coisas, depois a gente vai ajeitando as outras coisas. O importante é que ele viva. E o convite que eu acho que Deus Ele está andando pelo Brasil aí. Eu sinto que Ele está procurando igrejas salva-vidas, sabe? Igrejas pronto-socorro. Que o foco dela, de todos os trabalhadores dentro daquele hospital, é que cada paciente que entra, ele seja salvo. Então,
As células para nós não é um modelinho. A célula para nós é uma extensão desse hospital pela cidade de Belo Horizonte. E cada líder de célula, ele é um obreiro, ele é um trabalhador. É alguém que está ali para conduzir aquela pessoa. E se for um caso muito sério, ele vai conduzir para o chefe clínico, o médico. Aí tem o seu supervisor, tem um coordenador, tem um pastor. Vocês podem tocar. Sabe, então eu vim aqui para dizer, gente, essa palavra é para você que quer gastar uma vida para servir gente. É para você que não vê mais sentido em viver religião. Viver, sabe, assim, as mesmas coisas. Você que está cansado de viver e para você é um peso ter que vir para a igreja, fazer coisas na igreja. Você é um crente sincero, porque você nem estava aqui numa sexta-feira, nesse frio que está fazendo. Se você está aqui é porque tem algo no seu coração que importa. Você é alguém de Deus de verdade. Você anseia por viver algo especial para o Senhor. E é claro, porque Ele te fez para você ser um protagonista. Deus não fez ninguém, gente, para sentar num banco. Deus não gastou tempo fazendo um ser humano maravilhoso como você, com os dons que você tem, para a gente sentar de frente para a televisão e gastar nossa vida assistindo Netflix. Nenhum problema. Mas tem um ser humano dentro de você, e tem uma alma clamando por uma obra maior, sabe? Então eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou fazer uma oração por você, e eu sei que tem gente aqui que vai queimar demais. O Espírito Santo já está falando com você aqui desde que começou. Deus está me mostrando, Ele está me mostrando, Ele está me mostrando. Todo devocional pela manhã Ele me fala: olha, tem gente, abra os olhos, enxergue o que eu tenho, alinhe o seu coração, vai para a obra, vai para a colheita está aí, não é daqui 4 meses. Invista a sua vida no maior projeto que existe na humanidade. Deixa que as outras coisas, Deus vai te ajustando, vai dando para você, querido, nada vai te faltar, mas Deus precisa de um sim da sua parte. Chegou a hora, queridos, que as coisas vão começar a se separar. O que é de verdade vai permanecer, mas aquilo que não é, vai como um vento, vai sair por aí. Então não se encante com os eventos, com as luzes. Não se encante com estrutura. Não se encante, porque não é isso. Nunca foi. Deus nunca precisou de uma luz mais forte, mais colorida. O que Ele quer é o seu coração. E aí, queridão, a resposta é sua. Ninguém pode fazer isso por você. Mas tem gente aqui que já recebeu palavra e está fugindo como Jonas. Tem gente aqui, está muito claro, que Deus já entregou algo, e você está saindo fora há muito tempo. Tem gente aqui que Deus está querendo corrigir o coração, o caráter, porque tem coisas para você mais preciosas aqui na frente, mas você precisa enfrentar essa situação e arrumar a sua vida. Tem gente aqui que tem algo para ser feito nessa cidade de Cuiabá, um chamado grandioso de almas alcançadas. Tem gente que vai trabalhar aqui com autistas. Tem mulheres que receberam dom aqui, autistas. Tem gente que vai trabalhar com drogado. Tem gente aqui que vai pegar os menos favorecidos da sociedade. Tem gente aqui que vai trabalhar com os ricos, que vai pregar para os ricos. Tem gente aqui que vai ganhar gente porque tem um coração como o de Jesus, humilde, simples. Você não é um cara carismático, uma mulher carismática. Você nem tem fisicamente o corpo que o mundo ele gosta. Ah, querido, mas é você que Deus levantou. Diga assim para o Senhor. Ele está falando no seu coração. Você tem uma casa tão linda. Você tem um dom, uma capacidade tão linda. Você tem na sua casa um sofá tão gostoso e confortável, cadeiras novinhas.
Presta atenção, Deus te deu isso, querido, é pra gente sentar. Deus não fez cadeira para ficar vazia. Deus te deu um sofá tão maravilhoso, um tapete tão confortável para o povo estar lá. O Rafa, o dependente químico lá na nossa cela, ele entregou a vida para Jesus sentado no nosso tapete, imundo. E está lutando contra as drogas e vai se batizar em breve. Ei, o que é limite para você, queridão? O que está faltando para você levantar da cama e vencer essa depressão? O Senhor já te entregou. Tira seus olhos do mundo, volte os olhos para as pessoas, volte os olhos para Jesus, entregue a sua vida de novo para Ele, renove os seus votos, abandone os seus pecados. Ei, chegou a hora, queridão, que Deus vai levantar os verdadeiros adoradores, vai levantar pastores e líderes de verdade. De um povo, Cuiabá tem muitas pessoas que não conhecem Jesus ainda. Belo Horizonte são 3 milhões de pessoas e Deus nos deu 100 mil, vai nos dar 100 mil. Qual que é o limite para uma igreja de Jesus? Vai, queridão, seja frutífero nessa vida. Use o que Deus te deu para marcar uma geração, independente da sua idade. Eu quero falar com os mais velhos aqui dessa igreja. Não importa a sua idade, queridão. Você é âncora aqui. Você é base aqui, mas olha só, não é só vir aqui ajudar e passar o pano. Isso é maravilhoso, Deus está vendo. Mas o que Ele quer de você são almas. Me desculpa falar isso, mas é a verdade. Então, sabe, assim, converse com o seu pastor, fala, pastor, é a direção. As pessoas da voz da verdade aqui, querido, quem está aqui de outra igreja, por favor, entenda isso. Sirva com tudo que você tem. Se é para limpar chão, vão limpar chão. Se é para tocar, vão tocar. Se é para ministrar, vão ministrar. Mas tudo isso é um complemento da obra principal, que é ganhar os perdidos nessa cidade. É fazer a diferença, é liderar, é conduzir pessoas, é abrir sua casa, meu Deus. Não perca mais tempo da sua vida, o tempo está passando, querido. E se a gente não se encontrar antes, eu vou estar a segunda lá no céu à direita. Você me procura lá, eu vou estar tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, provavelmente com Jeremias, contemplando algumas coisas maravilhosas. Que Deus te abençoe. E amanhã eu te espero lá, porque nós vamos ter um seminário, não é técnico não. É um seminário daqui, ó. Com 24 anos vivendo isso todo ano, pagando um preço. Eu quero ensinar para você coração, passar para você, não ensinar nada não, mas transferir para você um coração. Deus tem nos dado de servir pessoas, de amar a Jesus, de ser obediente ao chamado dele. Amém, que Deus te abençoe. Queria passar a palavra ao pastor. Obrigado, amados. Sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus.